Glória a Deus. Isaías, nós vamos ler 2 versos do capítulo 55, o capítulo da graça triunfante de Deus. Isaías 55, nós leremos a partir do versículo 12. Isaías 55, 12. Os irmãos encontraram aí? Amém? Glória a Deus. Posso avançar? Vamos com o texto. Diz assim a palavra de Deus: saireis com alegria, e em paz serei guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor, e memorial eterno que jamais será extinto. Senhor Deus e Pai, aqui estamos mais uma vez para te servir, para te adorar, para aprender da tua palavra, para ouvir a tua voz. Então, Senhor, eu te peço, fala com a tua igreja nesta noite, de uma maneira ímpar, de uma maneira individual, mas fala com cada filho teu, cada filha tua nesta noite. É o que te peço e já te agradeço. Se a igreja concorda, ela senta dizendo amém. Louvado seja o Senhor. Isaías 55 está falando aqui da graça de Deus que é oferecida gratuitamente. Nós já sabemos que Isaías foi um profeta, já falamos aqui algumas vezes, já cantamos uma canção direcionada e realizada essa canção, a letra dela inspirada nesse profeta, que ao ser chamado por Deus disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Então este profeta, ele era filho de Amós e profetizou durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Isaías, ele vai profetizar numa época muito conturbada em Israel. Ele vai ser levantado como profeta em uma época onde os homens eram perversos. Isaías profetiza para um povo que tinha por padrão a total incapacidade de conformar-se com os padrões divinos. Eles não se conformavam com as leis do Senhor, eles não queriam praticar as leis do Senhor. Qual é a base que você pode dizer isso, irmão? Eu lhe provo. Em Isaías, no capítulo 1, só por questão didática, capítulo 1, os versos 2 e 8, fala sobre isso, que o povo era infiel, que o povo não queria se sujeitar às leis de Deus, que o povo não queria servir ao Senhor com alegria. Em Isaías 6, do versículo 9 ao 13, em Isaías 42, dos versículos 18 ao 20, aquele povo era tão obstinado que eles tinham um grande problema com violência. Quando Deus levanta Isaías para profetizar, Isaías tinha um grande problema ali com aquele povo com violência. Ele revela isso no capítulo 59, dos versos 3 ao 7. Também em Isaías capítulo 1, no verso 15. Aquele povo, ele tinha parcialidade de juízo, muito parecido hoje com o judiciário brasileiro, que hoje julga mais por um lado, mais por um viés ideológico. Então Isaías também vivia esse problema, aquela problemática, a problemática que nós vivemos hoje, Isaías também tinha naquela época. E ele profetizava para esse povo. Qual é o texto para essa parcialidade do juízo? Isaías 59, verso 4, Isaías 10, nos versos 1 e 2. Aquele povo tinha uma hipocrisia religiosa. Aquele povo, ele adorava apenas de lábios. Aquele povo não tinha o seu coração voltado para Deus. Então, qual é o texto que eu posso mostrar essa hipocrisia religiosa em Isaías? Capítulo 58, versos 2 e 4, capítulo 29, verso 13. E a mais grosseira das imoralidades religiosas também havia no período de Isaías. Capítulo 57, versos 5, capítulo 1, verso 29. Então nós percebemos aqui que Isaías estava profetizando para esse povo muito ruim, esse povo muito devasso. Mas mesmo assim, Deus estava dizendo: mesmo com todos esses erros, eu ainda os amo. Deus ainda estava dizendo que ainda amava. Então, quando nós trouxemos esse texto aqui, nós trouxemos como um tema: a atitude que produz a verdadeira alegria. Porque quando Isaías está profetizando para esse povo mau, esse povo perverso, Isaías, ele vai chegar no capítulo 39 e vai dizer assim: ó, vocês serão levados, vocês irão agora virar escravos, vocês não quiseram se converter ao Senhor e agora vocês vão pagar um alto preço, vocês vão sofrer por 70 anos. Quando isso acontece? Quando o rei Ezequias
ele simplesmente, ao chegar aqueles emissários vindos da Síria, ele abre os seus tesouros, abre os seus celeiros e mostra todos os recursos financeiros que Israel tinha, se amostrando, se apresentando para aqueles emissários assírios. Quando aqueles emissários vão embora, Isaías chega para Ezequias e diz: teu reino passará, você fez com que o povo agora fosse levado cativo, mas por misericórdia Deus não vai permitir isso no seu tempo, mas assim que o seu filho reinar, eles serão levados cativos. E essa é o panorama de Isaías, como ele prega dessa forma, mas da mesma forma que Deus disse que eles viriam, agora o Senhor está dizendo no capítulo 55 que esse povo iria voltar, que aquele povo que ia para aquele sofrimento na Assíria e depois para a Babilônia, eles iriam voltar. Eles iriam voltar. Capítulo 55, verso 12. Israel ia retornando do exílio. Aqueles anos de escravidão e sofrimento estavam chegando ao fim. Aqueles que buscavam ao Senhor, eles iriam deixar a terra do cativeiro com alegria e fariam uma jornada de paz para a sua volta, para a sua velha casa. Eles estariam retornando. O que é que Deus está me falando aqui, me mostrando aqui para eu falar para vocês? Que aquele sofrimento que você está passando não será progressivo e não durará muito tempo. Ele vai passar, porque chegará a hora, o seu sofrimento foi causado por você, mas chegará a hora que o Senhor dirá: está na hora do fim, é hora de voltar, e a vitória chegar na sua vida. É isso que Deus está falando aqui para o povo. Que eles iriam voltar, eles iriam sair do cativeiro, eles iriam sair da problemática, eles iriam sair daquilo que afligia. Então, eles estavam ali buscando ao Senhor, entendendo que o Senhor faria coisas grandes. Quando eles estavam no sofrimento, quando eles estavam ali na Babilônia, os babilônios disseram para eles: olhe, vocês que são cantores de Deus, que cantam muito bem, peguem suas harpas e cantem canções bonitas para nós. Aí eles vão e revelam no Salmo 137, dizendo assim: como podemos cantar canções longe da nossa terra, longe do nosso Deus? Não temos ânimo para isso. Estou interpretando o Salmo 137. Eles não tinham forças para louvar, porque eles estavam em terra estrangeira, eles ainda estavam sob a pressão. Mas um dia o Senhor determinou que eles voltariam, e eles voltariam com júbilo, eles voltariam com louvor nos lábios, eles voltariam com a vitória perfeita, porque o Senhor é aquele que pode nos dar a vitória perfeita. Agora, aqueles que tanto sofreram vão receber conforto e motivos para mudarem de atitude. A salvação chegou, a alegria está posta em suas faces, a hora de cantar está retornando, pois o Deus de Israel, o Deus da promessa, entrou em cena, e entrou em cena para vencer. O Deus que entrou em cena naquele povo que estava no exílio, trazendo-os de volta milagrosamente, é o mesmo Deus que hoje habita nesse lugar, e Ele passa nesse lugar querendo dizer ao seu coração: o seu momento de vitória está chegando, basta você acreditar. Acredite que a sua aflição vai passar, acredite que essa enfermidade vai sanar, acredite que o Senhor, qualquer momento Ele entrará em cena e a sua vitória vai chegar. Creia no Senhor. Esses efeitos são tão grandes e tão gritantes, que quando isso acontece, quando a salvação divina chega para eles, a alegria era tanta, que até a natureza se alegrou. Veja que nós lemos que os ciprestes se alegravam, que as palmeiras se alegravam, que a natureza se alegrava com a vinda e o retorno daquele povo de volta para a sua terra, de volta para o lugar de adoração, de volta para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Então aqui até a natureza se alegra. Quando no verso 2 ele diz: saireis com alegria, aqui está significando o seguinte: a principal demonstração é que o povo, quando estiver voltando do seu cativeiro, voltando do seu sofrimento, saindo deste momento, eles celebrariam com alegria, e eles sairiam daquela terra cantando júbilos e agradecendo ao Senhor por todos aqueles momentos de dificuldade que passaram, porque sabem que foi o Senhor que os tirou de lá, glorificando em meio às enfermidades, glorificando em meio às opressões, glorificando em meio às dificuldades. Foi para isso que o Senhor nos chamou, para glorificar a Ele em todo o tempo. Saireis com alegria.
Aí você pode comparar isso no capítulo 48, verso 20, 49, verso 13, 51, verso 3, capítulo 11, no capítulo 52, verso 8. Todos esses capítulos vão mostrar a alegria deles quando eles são resgatados do seu cativeiro. E quando ele vai falar, no verso 12 ainda, e eles serão levados em paz. Eles sairiam com alegria e seriam levados em paz. Significa que Deus os levará para fora de Babilônia sem qualquer oposição ou conflito. O que é que eu aprendo com isso? E eu percebo assim, porque quando o Senhor, que Ele fez promessas para você, Ele entrar em cena e agir na sua vida, os empecilhos não mais impedirão de você alcançar a sua vitória. Você vai sair dessa situação em paz, sem conflito, porque foi o Senhor quem entrou em cena. Se Ele entrou em cena na cura, Ele vai entrar em cena curando total e completamente a sua enfermidade. Se Ele entrou em cena no sarar de algum familiar, na salvação de algum familiar, Ele vai fazer de forma completa, porque o Senhor é aquele que promete, é aquele que cumpre, é aquele que fará grandes coisas em nossas vidas. Esse é o nosso Deus. Aqui Ele está dizendo simplesmente: serão levados em paz. Os inimigos foram derrotados. Os inimigos não mais serão oposição a você. Qual é a atitude deles ao ver que Deus fazendo essas coisas, Deus respondendo às suas orações? Nós vamos estudar isso. Qual é a atitude de Israel quando Deus começa a responder às orações? Alegria no coração, felicidade, triunfo. É isso que Deus quer de nós. Quando Deus responde às nossas orações, Ele quer a alegria de nós, Ele quer que nós sejamos gratos a Ele, porque Ele está mostrando para nós que Ele ainda é um Deus vivo que responde às nossas orações, que Ele ainda é um Deus vivo que fala aos nossos corações, que Ele ainda é um Deus vivo capaz de transformar toda e qualquer situação em bem, todo e qualquer momento mal em bom, porque Ele é um Deus que pode todas as coisas. John Maxwell, ele é o escritor da Bíblia, a liderança cristã, excelente escritor. Ele vai falar, ele tem um pensamento muito interessante, que ele diz o seguinte: um sonho sem uma atitude positiva apenas produz um sonhador. Um sonho sem uma atitude positiva apenas produz um sonhador. O que é que eu posso interpretar esse pensamento de John Maxwell para nós hoje? Que se você tem projetos na sua vida, que se você tem sonhos na sua vida, você precisa ter uma atitude para buscar realizá-lo. Porque se você nunca buscar realizar os seus sonhos, você apenas será um sonhador, uma sonhadora. Eles não se realizarão. Nós precisamos ter atitude. Nós precisamos ter uma atitude positiva. Nós precisamos sair. Quando Deus faz a promessa para Abraão e diz assim: Abraão, sai da sua terra e da sua parentela, ele recebeu uma promessa. E o que foi que Abraão fez? Abraão saiu. Abraão se movimentou. Abraão deu um passo. Deus deu a promessa e Abraão deu um passo. E nós precisamos entender e ter a mesma atitude. Deus estava prometendo aqui: vocês vão sair da Babilônia. Qual era a atitude deles? Sair. Sair e crer que o Senhor ia cuidar. Então eu quero lhe dizer para você: tenha atitude positiva para aquilo que você vem sonhando, para aquilo que você vem desejando, para aquilo que você vem pedindo. Busque realizar, porque o Senhor será contigo e grande será a sua vitória. Não fique só na inércia. Pare de ficar parado. Nós não fomos chamados para ficar acomodados ou inertes. Nós fomos chamados para ser proativos. Nós fomos chamados para fazer as coisas acontecerem. Nós fomos chamados para ser a palavra viva de Deus na terra. Nós fomos chamados por Deus para realizar grandes coisas nessa terra. Então não podemos ficar parados. Nós não podemos ficar calados. Nós não podemos ficar apenas sonhando. Não, nós precisamos começar a caminhar e a sair dali, porque se nós sairmos da nossa posição, se nós sairmos buscando a promessa, buscando andar com Deus, realizando a promessa que Ele nos fez, nós seremos vitoriosos, simplesmente porque tivemos uma atitude positiva de andar com o Senhor até a nossa vitória. Então não podemos ser acomodados ou inertes. Dentro disso, dentro dessa realidade, desses homens e mulheres que saíram do cativeiro, que tiveram coragem de caminhar esses 1.100 quilômetros a pé,
em meio a selvas, em meio a lugares inóspitos, em meio a desertos áridos, mas eles foram na confiança do Senhor, porque sabiam que o Senhor os levaria em paz, porque era a promessa dele. Crendo nisso, eles tiveram essa atitude. Nós também temos que ter essa mesma atitude. Mas os crentes de hoje, quando nós começamos a olhar diante de pequenas dificuldades, eles já começam a desistir. Por que desistimos tão rápido dos nossos projetos? Por que queremos abandonar a Deus no início das dificuldades? Às vezes as dificuldades não é nem tão grandes. Por que queremos desistir? Nós precisamos ter mais fé no Senhor. Nós precisamos começar a acreditar que o Senhor é um Deus vivo que responde às nossas orações, que o Senhor está conosco, que o Senhor fará grandes coisas através das nossas vidas, que o Senhor prometeu e Ele vai cumprir. Nós precisamos estar na brecha, nós precisamos começar a confiar mais no Senhor e acreditar que Ele pode realizar grandes coisas através das nossas vidas. O que é conosco? Muitas vezes aceitamos a situação e levamos a vida em banho-maria. Quantos crentes nós não conhecemos assim? A dificuldade veio e você logo desiste e fica ali na inércia, esperando as coisas acontecerem, e deixam ali. Estão muitas vezes como a música ali que um cantor do mundo canta: deixa a vida me levar, a vida leva eu, e vive uma vida sem buscar realizar o sonho, sem buscar realizar aquele projeto de vida. Nós não fomos chamados para ficar parados, irmãos. Nós não fomos chamados para viver parecendo como aqueles que dizem assim: eu não estou nem aí, se der deu, se acontecer, aconteceu. Não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para desfrutar o melhor dessa terra com o Senhor. Nós fomos chamados para sentir a sua presença, para perceber que Ele é um Deus fiel, para perceber que Ele é um Deus que ainda responde, para perceber que Ele é um Deus que transforma água em vinho, que Ele é um Deus que transforma o mais miserável pecador em homens bons, mulheres boas, para perceber que o Senhor é aquele que transforma ainda corações, que sara ainda enfermidades, para sabermos que Ele é o nosso Deus. Nós fomos chamados para isso. Não podemos ficar nessa inércia, não podemos ficar parados. Precisamos mudar de atitude. Precisamos começar a deixar de ser apenas sonhadores e passarmos a acreditar nas nossas vitórias, passar a acreditar nas promessas de Deus em nossas vidas, passar a acreditar nos nossos sonhos, passar a acreditar nos nossos projetos. É hora de sair do lugar, é hora de tomar decisões certas, é hora de marchar. Se estivermos em posição, aprenderemos que basta uma palavra de Deus e ela poderá mudar toda a nossa vida. Basta o Senhor dizer quero e acontecerá. Basta o Senhor dizer está na hora, a vitória é sua e a vitória acontecerá na sua vida, porque a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus é poderosa. Não podemos deixar as nossas frustrações nos controlar. Não podemos ser controlados por aquilo que não aconteceu. Você não pode desistir dizendo assim: mas eu já oro tanto por aquela vida, eu vou desistir, eu vou abandonar ela. Esse meu ente querido não tem mais jeito. Esse não quer nada com Deus, eu vou desistir. Para de orar por ele. E não é assim. Você persevere, porque o Senhor vai lhe dar a vitória. Continue orando por ele. Irmão, mas eu tanto que eu peço passar no concurso, tanto que eu peço um emprego bom, tanto que eu peço estar naquele lugar e o Senhor não me coloca. Eu quero lhe dizer: não desista. Se for o projeto de Deus daquilo acontecer na sua vida, acontecerá, porque o Senhor no tempo certo vos exaltará. Vai acontecer. Não deixe as suas frustrações te controlar. É hora de agir, é hora de buscar sabedoria em Deus. Para quê? Para que você possa vencer essa batalha. O inimigo não terá a palavra final na sua vida. Não deixe ele te desestimular, não deixe ele te ludibriar, não deixe ele dizer que tem a palavra final, porque ele não terá, porque o único que tem a palavra final é o Deus de Israel, aquele a quem nós seguimos. Esse é o nosso Deus. Há pessoas que querem ter atitudes positivas, há pessoas que querem realizar sonhos, há pessoas que querem desfrutar do melhor da terra e viver o melhor de Deus. Mas nós aqui estamos trabalhando a atitude que produz alegria? Não. A atitude que produz verdadeira alegria.
Entenda esse princípio. A Bíblia Sagrada, ela está recheada de exemplos, recheada de histórias que deram certo, histórias de triunfo, histórias de vitórias, histórias de derrotas. E o que é essas histórias? O que é que essas histórias têm a ver conosco? Todas essas histórias, elas servem para nós de lição e de exemplo. Nós precisamos aprender com as de vitória para perseguirmos elas, e nós precisamos aprender com as histórias de derrota para não cairmos na mesma esparrela que aquele homem ou aquela mulher narrado na Bíblia Sagrada caiu. O que é isso, irmãos? Sabedoria. Quando eu começo a ver que aquele caminho que aquele irmão trilhou não deu certo, deu tudo errado, caiu em esparrela, o que é que eu tenho que aprender com isso? Que aquele caminho não serve. Então eu tenho que ter sabedoria para entender isso. Então, entendendo esse princípio, eu sei que muitos homens e mulheres têm sonhos de ser bem financeiramente, de estar com os seus recursos financeiros bem, e dizer assim: se eu tiver riqueza eu serei feliz, se eu tiver bênçãos materiais e muitas coisas eu serei feliz. E eu quero lhe mostrar na Bíblia Sagrada que nem sempre você ter todas essas coisas, você será verdadeiramente feliz. Feliz você será, mas verdadeiramente feliz, talvez não. Então, dentro desse princípio de introdução, eu gostaria de ler Eclesiastes 2, dos versos 1 ao 12, com vocês. Eclesiastes 2, dos versos 1 ao 12. Aqui está simplesmente Salomão, o grande rei Salomão, o homem mais sábio, está no seu final de carreira, está já mais velho, mais maduro, e fazendo uma retrospectiva e uma análise da sua vida, e mostrando os seus erros e seus acertos. E ele aqui, nesse capítulo 2, ele está apresentando muitas coisas que ele conquistou, está praticamente se gabando, e depois ele vai chegar a uma conclusão daquilo que ele estava fazendo. E o texto na versão revista atualizada diz assim, versão árabe: diz comigo, vamos, eu te provarei com alegria, goza pois a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu. Durante os poucos dias da sua vida, empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de todas as espécies. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque, e em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim vieram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que vieram antes de mim. Em Jerusalém perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Aí o que é que ele arremata com isso? Tudo isso que eu fiz, ele vai dizer assim: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento,
e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia. Que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que os outros já fizeram. Salomão aqui está no seu final de carreira, analisando tudo aquilo que ele conquistou. Ele vai dizer o seguinte, do riso. Verso 2, do riso disse a loucura. O que é que Salomão estava dizendo? Que na sua vida ele estava em todos os lugares de muita comédia, de muita graça. Ele sorria, ele estava nos stand-ups gospel, ele estava nos evangelho coach, ele estava naquelas mensagens que os pregadores fazem mais a plateia rir do que chorar. Ele estava em todos esses ambientes de muita alegria, de muito riso. E ele vai dizer que no final, tudo era vaidade. E há muitas pessoas assim, procurando o evangelho da gargalhada, procurando um local onde você pode se emocionar, onde você pode rir, onde você pode sair de lá magnificado. Ai, foi muito boa a mensagem, mas o que foi que ele pregou? Eu não sei, mas foi muito bom. E nós não fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados para viver somente em sorrisos. Nós fomos chamados para adorar o nosso Deus como Ele é. Aí ele vai dizer o seguinte, desses locais de riso, aí ele vai para o vinho. O verso 3 vai dizer que ele no vinho, ele se regeu em tudo. Ele vai buscar a sua alegria no vinho, ele vai buscar com sabedoria, estar em todos os banquetes, em todas as festas, para tentar alegrar o seu coração. Isso parece que não foi suficiente ao coração dele. Aí ele vai no verso 4 dizer o seguinte, eu empreendi grandes obras. Aí ele vai para a construção e vai realizar todos os seus sonhos dentro da sua riqueza, fazer grandes propriedades, fazer grandes coisas ali, açudes, vinhas, bosques, e ser muito próspero. E ele buscando todas essas coisas ali. E ele disse que tudo isso era vaidade. Ele constrói casas, vinhas, jardins, pomares, bosques, açudes. Depois ele vai dizer no verso 7 que ele comprou servos e servas. Ele tinha muitos escravos ao seu favor. Ele tinha muitos recursos para comprar esses servos e servas. E ele enriqueceu e ele engrandeceu. É tanto que ele vai dizer no verso 8 que nisso ele amontoou muita prata, muito ouro e muitos tesouros de reis. Ele estava engrandecido. Ele estava com toda a riqueza. Ele estava com toda a pompa. Ele estava com toda a fama. Ele vai dizer o seguinte, que nas suas festas ele tinha muito, no verso 8, cantores e cantoras. Ele tinha o melhor da música do seu país com ele. Ele tinha nos lugares, ele estava com os melhores cantores, com as melhores alegrias, com o melhor riso, com o melhor vinho. Salomão, no verso 10, ele vai dizer, no verso 8 ainda, ele diz que das delícias dos filhos dos homens, ele teve mulheres e mulheres. Salomão casou 700 vezes. Ele não separou 700 vezes, ele foi acumulando mulheres. Ele tinha 700 mulheres, 300 concubinas. E ele talvez dizia assim, quanto mais mulheres eu tiver, mais felicidade eu terei. E ele não encontrou essa felicidade com esse monte de mulheres. Porque a felicidade verdadeira para um homem fiel a Deus é você ter uma só mulher e nela se agradar e ela agradar de você. Não são as 700 mulheres que lhe trouxe prazer, que lhe trouxe verdadeira alegria. Então Salomão no verso 10 vai dizer o seguinte, que depois de realizar tudo com as riquezas, todos os seus prazeres carnais, ele vai dizer o seguinte, tudo quanto, no verso 10, tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Ele realizou tudo aquilo que ele via, tudo aquilo que ele desejava, tudo aquilo que passava no coração dele, ele tentava realizar e ele realizava. E mesmo assim isso não trouxe verdadeira alegria para Salomão. Ele diz o seguinte, que no seu coração, verso 10 ainda, não privei o coração de alegria alguma. Não havia limites para Salomão. Ele não tinha freios. E mesmo assim, ele não conseguiu encontrar a verdadeira alegria. Quando ele termina isso, ele vai dizer o seguinte, eu considerei, no verso 11, considerei todas essas obras. E eis que tudo era vaidade. A palavra vaidade nada mais é do que vapor de água. Ele estava considerando como se fosse vapor de água. Tenta pegar o vapor de água.
Tenta acumular e guardar vapor de água, você não consegue. Aí depois ele vai dizer o seguinte: isso é como correr atrás do vento. Tenta correr atrás do vento, você começa a correr atrás do vento, acha que pegou ele está batendo nas suas costas, você corre para o outro lado, ele está do outro lado, você não consegue pegar. Então Salomão está dizendo que a verdadeira alegria não está nas grandes riquezas, não está nas maravilhas da terra, não está nas coisas que nós mais desejamos. A verdadeira alegria está em Jesus Cristo. A verdadeira alegria está na salvação que Ele nos deu. Nós vemos que a verdadeira alegria não está nas atitudes de conquistas pessoais. Nós podemos buscar, nós podemos conquistar, mas a verdadeira alegria nós não encontraremos nela. Nas suas maiores conquistas, nos seus maiores sonhos, persiga eles, consiga eles, conquiste eles, mas a verdadeira alegria não está na realização desses sonhos. A verdadeira alegria está na presença do Senhor Jesus, quando entramos na presença dele. Precisamos de fé e de força de vontade, pois há muitas coisas que as pessoas podem tirar de você, mas a atitude só pertence a você. Se você tomar uma decisão hoje, eu vou me dedicar mais ao Senhor e vou vencer as minhas batalhas com o Senhor, eu garanto a você que você se tornará mais do que vencedor em Cristo Jesus. Atitude, decisão. Eu quero o Senhor na minha vida, eu quero o Senhor me ajudando a enfrentar, eu quero estar com o Senhor em todo o tempo, eu quero marchar com Ele, eu quero Ele sendo o meu general de guerra, eu quero triunfar com esse Cristo, porque se eu triunfar com Ele, eu serei verdadeiramente feliz. Essa é a vantagem, esse é o ensinamento. Como muitas vezes se dizem aí, se a vida te der limões, o que você fará? Muitas vezes nós agarramos em problemas, que são os limões da vida, e não sabemos o que fazer, e queremos resolver na nossa força, e queremos fazer ao nosso sabor. E eu quero lhe dizer que o limão sozinho sendo tragado é muito ruim, mas se você pegar desse limão e fizer uma limonada, você vai ver que será muito melhor. O que é que eu quero dizer com isso? Que diante dos seus problemas, se você colocá-los aos pés de Jesus, quando Ele lhe der a vitória, o sabor, o doce será muito melhor e mais palatável, e você beberá dando glória a Deus, porque o Senhor fez dos seus limões uma verdadeira limonada. É o Senhor que faz essas coisas. Está na hora de pegarmos essa grande dificuldade e começar a fazer dela o nosso trampolim para o sucesso e a esperança. Está na hora de você ver essa grande dificuldade que você está fazendo, você está passando. Está na hora de você perceber essa grande dificuldade, esse grande marasmo, essa grande falta de força e falta de vontade, de você pegar ela e começar a tripudiar ela e pular nela para fazer um trampolim, para você alcançar as verdadeiras vitórias de Deus na sua vida. Comece a enfrentá-las, comece a buscar resolvê-las, comece a nutrir um sentimento de vitória em sua vida, porque Cristo Jesus, e em Cristo Jesus, Ele fará você vencer e passar por essa batalha. Tenha fé. Quando Tiago ele fala sobre isso, no seu capítulo 1, versos 2 e 3, ele vai dizer o seguinte: irmãos, alegrem-se nas vossas provações. O que é que ele está dizendo com isso? Tiago está corroborando aqui com Isaías 55. Tiago está dizendo: diante das suas lutas, você tem a alegria do Senhor em sua vida. Diante das suas dificuldades, alegre-se nas suas provações. Creia que o Senhor é aquele que pode fazer grandes coisas em nossas vidas. As provações são ruins, as provações são terríveis, as provações nos fazem chorar, as provações nos fazem querer desistir. Mas Tiago está incentivando, mesmo assim alegre-se, porque o Senhor vai contigo nessa batalha. Eu não sei se você conhece a história do hino Sou Feliz. Eu acredito que não tem anarco-cristã, está no cantor cristão. Spencer Horatio morava em Chicago. Ele é o autor desse grande hino. Esse hino é conhecidíssimo no mundo todo. Os assembleanos não conhecem porque ele não está no nosso cenário, mas ele é muito famoso no mundo todo, essa canção. E Horatio, Spencer Horatio, ele tinha em Chicago muitos galpões de madeira.
E o seu patrimônio estava todo, ele era um advogado, e seu patrimônio estava todo investido nesses galpões como esse, só que na época lá em Chicago era tudo de madeira. Aí houve um grande incêndio em Chicago, o grande incêndio de Chicago. Se você chegar em casa e botar no Google, o grande incêndio de Chicago, 1800 e alguma coisa, você vai ver e vai ler sobre esse grande incêndio. E ali, o fogo consome todo o seu patrimônio, e dentro de um dos galpões estava o seu filho mais velho, e ele morreu queimado. E Spencer Horatio estava ali de luto, chorando a dor da perda do seu primogênito, chorando a dor da perda de todo o seu patrimônio. Não é fácil você perder aquele recurso financeiro que você tem, aquela garantia de todos os meses entrar alguma coisa para você. Não é fácil perder, muito menos não é fácil perder um filho. E aquele que estava ajudando você a gerir os negócios ainda é pior, porque as suas forças são divididas. E Moody, o grande evangelista Moody, estava fazendo umas cruzadas na Inglaterra, e Moody disse assim: Spencer, vamos com sua família para a Inglaterra, para você esquecer um pouquinho esse sofrimento, vamos participar dessas cruzadas, vamos adorar o Senhor. Aí ele disse: vamos. Ele tinha mais 3 filhas e a esposa. Spencer coloca as 3 filhas e a esposa em um navio. Naquela época só se atravessava o Atlântico de navio dos Estados Unidos para a Inglaterra. E vai a sua esposa, suas 3 filhas, e ocorre um problema que ele tinha que resolver. Ele, como advogado, ele não viaja com a sua filha, com as suas 3 filhas e a sua esposa. E elas viajam primeiro, e ele ficou para ir em outro navio. Os navios eram 15 e 20 dias de um para o outro para viajar para a Inglaterra. Quando eles estão indo, aquele navio recebe uma inconstância do mar, e aquele navio afunda. E a mulher de Stanford escreve para ele uma carta, para vir no navio que voltaria para poder levá-los eles naquele trajeto Inglaterra e Estados Unidos. E essa carta chega para ele alguns dias depois, dizendo assim: cheguei, viva, porém só. Seus 3 filhos tinham morrido nesse naufrágio. Ele perde um filho, perde as 3 filhas, e aí ele viaja para a Inglaterra para se encontrar com a sua esposa. Quando ele está passando no lugar onde esse navio naufraga, alguém da tripulação comenta e ele escuta, dizendo: esse local foi onde afundou o navio tal. E ele sabia que as suas 3 filhas tinham morrido ali. E naquela situação, naquele momento, ele escreve uma das mais belas canções que nós temos hoje: Sou Feliz com Jesus. A canção eu não vou cantar porque eu não quero ofender seus ouvidos, mas eu vou citá-la. Ele vai dizer o seguinte: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, sou feliz com Jesus, sempre serei. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte eu sofrer, mesmo assim serei feliz com Jesus, sempre serei. Não é fácil perder um ente querido, não é fácil perder um patrimônio, mas se você estiver em Cristo, você terá forças para vencer, você terá forças para triunfar, você terá forças para sentir Deus te aconchegar e te abraçar nos momentos mais difíceis, nas horas mais escuras, nos momentos de maiores dores. O Senhor quer te abraçar e ir contigo até o fim. Por que Tiago disse isso? Alegrem-se nas provações, porque ele sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Porque, irmãos e irmãs, temos conhecidos vizinhos, e até mesmo nós temos a mania de nós pegarmos pequenos problemas em nossas vidas e transformá-los em problemas gigantes. Isso afasta a verdadeira alegria do nosso coração. E essa atitude de pegar pequenos problemas e transformá-los em problemas grandes faz com que nós deixemos de triunfar no Senhor e desfrutar das verdadeiras alegrias. Há muitos crentes assim, que normalmente isso acontece na igreja, em todas elas. Se aqui não acontece, vai ser um privilégio de vocês.
Um irmão comenta com o outro de alguém. Se alguém falou de você, se você deixasse para lá, ali esfriaria, acabaria, todo mundo ficaria em paz. Mas nós temos a mania de pegar esse pequeno comentário e aumentá-lo, e começar a nutri-lo, a falar, a comentar, e aí chega um problema tão grave, tão grande, que até o pastor vai ter dificuldade de resolver o problema da fofoca, porque você começou pequeno e tornou tão grande. Nós temos essa mania de pegar um probleminha leve e transformá-lo em uma grande bagagem, em toneladas de pesado, em toneladas de coisas, para podermos nós mesmos não suportar, nos ferirmos, nos machucarmos, e às vezes até culparmos a Cristo, porque aquilo aconteceu conosco. Atitudes erradas. Nós precisamos aprender que essas coisas pequenas precisam ser abafadas, precisam ser contidas, precisam ser esquecidas, porque maior foi o Senhor que fez por nós, maior foi aquele que fez por nós, do que qualquer outra coisa que acontecer em nossas vidas. Nós precisamos parar com isso. Para quê? Para que tenhamos atitudes de verdadeira alegria em nossas vidas. Tem gente que faz com que esses problemas fiquem insustentáveis, tanto na igreja como em casa. Sabe de alguma coisa do cônjuge, diz assim: quando ele chegar em casa ele vai ouvir, quando chegar em casa ele me paga, isso não vai ficar assim, eu fui humilhado, eu não vou aceitar essa humilhação, e diz isso, e fica o pé, e bate o pé e diz assim: eu quero morrer se isso não acontecer. O que é isso? Dura serviço, falta de sabedoria. Você vai gerar um problema maior, você não vai resolver o problema. Nós não fomos chamados para ser objetos e geradores de problema, nós fomos chamados por Deus para ser resolução de problemas. Sabedoria nós precisamos ter em Deus. Pare com isso. Aí muitos ainda ficam assim: tudo acontece comigo, tudo acontece comigo, eu sou o atrativo do problema. Parece até, sabe o quê? Aquela Iena Hendry, talvez o pessoal aí da minha idade saiba disso. A Iena Hendry e o Leão Lippe, Hendry e Lippe. Talvez você não lembre desse desenho animado, mas você vai lembrar da frase que eles diziam. Aquela Iena Hendry sempre dizia assim: ó céus, ó vida, ó azar, isso nunca vai dar certo comigo, né? Sempre ele dizia: ó vida, ó céus, ó azar, isso não vai dar certo comigo. E esse desenho animado às vezes está lá no coração dos crentes, todas as vezes. Fica dizendo: não vai dar certo, não vai dar certo, esse projeto não vai dar certo, nunca vai dar certo. Ó céus, ó azar, ó vida, tudo, nada acontece. Eu quero lhe dizer que nós precisamos de uma atitude proativa. Nós precisamos voltar o nosso coração para Deus, para saber que o nosso Deus é aquele que realiza milagres, proezas e sinais. Ele pode realizar, Ele pode fazer. O que é que nós precisamos fazer? Acreditar que o Senhor é aquele que nos dará o triunfo final. Pare com isso. Pare de ficar se lamuriando e se lamentando. Pare de ficar falando para todo mundo o seu problema. Chegue para Deus e mostre a Deus: Senhor, é isso que está me incomodando, é esse problema, é nos pés do Senhor. Senhor, me ajuda a resolver. Me ajuda a ouvir a tua voz e a entender o que é que o Senhor quer que eu faça diante dessa situação. Para quê? Para que quando o Senhor responder, você ter a atitude correta e vencer em Cristo Jesus, triunfando e cantando o hino da vitória. Glória a Deus. Já está na hora de parar de ter pena de si mesmo e começar a sua caminhada de volta. A jornada vai ser longa, a jornada vai ser árdua. Deus não promete uma jornada tranquila, mas Ele promete um destino seguro. Ele sabe que a nossa jornada não é tranquila, mas o nosso destino é seguro. A garantia da vitória é dele, e Ele vai nos dar. Israel se alegrou com o retorno, ao ponto de até a natureza se alegrar. E o que é isso, irmão? A natureza se alegrar, a natureza se alegrando com o retorno de Israel. O texto está dizendo que a natureza ia se alegrar. E eu quero lhe dizer uma coisa: que quando a sua vitória chegar, aqueles que estão próximos a você também se alegrarão. Quando a sua vitória chegar, o testemunho vai vir tão forte
que aqueles que estiverem próximos a você vai desejar o Deus que você tem, porque a vitória que Ele concedeu a você foi grande demais. A natureza se alegrando com o retorno de Israel representa para nós que, se tomarmos atitudes proativas e corrermos atrás dos sonhos de Deus em nós, todos aqueles que estiverem ao nosso redor também serão abençoados. Tenha entusiasmo em sua vida. Entusiasmo nada mais é do que Deus dentro de você. Então coloque Deus dentro de você e deixe Ele decidir a sua vida, e você será mais do que vencedor em Cristo Jesus. Busque o Senhor, deixe-o dominar a sua vida e seus pensamentos. Por quê? Porque Deus não nos quer infelizes, irmãos. Deus não quer que seu povo seja assim. Se assim fosse, por qual motivo Ele enviaria seu filho para morrer em nosso lugar, se não por amor? Deus envia o seu filho para morrer em nosso lugar por amor. E você sabe que uma das características do amor é a felicidade. Então o nosso Deus nos quer ver felizes. Por isso nós cremos que Deus não nos quer infelizes, sem ânimo, cabisbaixo, com vontade de desistir. Por quê? Porque Deus nos quer felizes. Da mesma forma que um pai não quer ver um filho triste, da mesma forma que um pai não quer ver um filho derrotado, da mesma forma que um pai não quer ver um filho no mundo perdido, sem noção da vida, da mesma forma que um pai natural não quer ver um filho derrotado, o nosso Deus não quer ver os seus filhos também derrotados. O nosso Deus se alegra quando nós nos alegramos, e nós precisamos nos alegrar nele, porque Ele é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai. Qual é o texto básico para isso? Deus se alegra quando estamos felizes. Filipenses 4, versos 4 ao 7. Não vamos ler que não dá tempo. Então o conselho para nós nessa noite é: seja feliz hoje. O amanhã não pertence, o passado esqueça-se. E seja feliz hoje. Porque se você começar a carregar as bagagens do passado e trazer para o presente, você não será feliz. Se você ficar ansioso pelas coisas que acontecerão amanhã, você não será feliz. Então seja feliz com Cristo hoje. Decida ser feliz com Cristo hoje. Hoje é o dia da sua felicidade. Deixe o Senhor reinar no seu coração. Tenha júbilos de alegria nesse dia chamado hoje. Da mesma forma que nos alegramos quando os nossos filhos estão alegres, Deus se alegra quando nós estamos felizes. Então se alegre no Senhor, para que nós possamos fazer o nosso Senhor estar sempre feliz. E o que devemos fazer, irmão? É a pergunta. O que devemos fazer para sermos verdadeiramente felizes? Tem alguns passos. Nós mostramos aqui que a felicidade material não é aquela que vai te trazer verdadeiramente felicidade. É boa, mas não é ela que vai resolver os problemas. Salomão teve todas elas e não resolveu os problemas dele. Mas o que é que pode trazer a verdadeira felicidade? Nós temos a alegria do salmista quando escreveu o Salmo 100, alegria jubilante. Ou como o salmista, que ele vai escrever o Salmo 30, lá no verso 5, que ele vai dizer o seguinte, trazendo ânimo ao povo, no Salmo 30, verso 5, ele vai dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. O que é que eu aprendo com isso? Que Deus não vai privar você dos problemas, mas esses problemas vão passar, porque a alegria vai vir após a passagem desses problemas. O Senhor é aquele que entra com a providência em nossas vidas. Mas irmãos, qual é a fórmula para sermos verdadeiramente felizes? E uma das coisas que nós trouxemos aqui, vamos abordar 3 de 8 situações. Trouxemos 3 nessa noite. Uma das formas para sermos verdadeiramente felizes, para encontrarmos essa felicidade no nosso coração, é perdoar. Se eu não perdoo, eu não vou conseguir alcançar a verdadeira felicidade. Vai ser um impeditivo na minha vida. Às vezes nós dizemos assim: é tão difícil perdoar. Muitos sofrem disso, é tão difícil perdoar.
Mas eu sei que é difícil. Mas você sabe o que é mais difícil? Mais difícil é ser amado pela vida toda. É ser amado por toda a sua vida. Isso sim é difícil. E Deus já fez isso por você. Deus, Ele te amou e vai te amar até o fim, porque Ele prometeu. Ele já fez isso por você. Ele já enviou o seu próprio Filho para morrer no seu lugar. Isso é perdão. E se Ele fez isso, se Ele se humilhou daquela forma na cruz do Calvário por você, por que você não pode aceitar a humilhação que o seu irmão fez com você? Se Ele foi capaz de perdoar você sendo pecador e morrendo na cruz do Calvário, a morte de cruz tenebrosa, por que você diz no seu coração que não pode perdoar a ofensa que seu irmão fez por você? A nossa ofensa para Deus foi matar o seu filho. A ofensa que eu causei a Deus foi matar o próprio Filho de Deus na cruz do Calvário. Foi essa a ofensa que eu fiz, e mesmo assim Ele resolveu me perdoar, e não só me perdoar, mas me adotar por filho dele, e me colocar e declarar para mim que agora eu não estou mais perdido, agora eu tenho um reino, e o reino será para sempre e eternamente. Ele me perdoou. Se Ele me perdoou, eu sendo o assassino do filho dele, por que eu não posso perdoar aquele que me ofendeu, aquele que me machucou nessa terra? Será que a minha ofensa que Deus me perdoou é maior do que a ofensa que o meu irmão cometeu comigo? Garanto a você que não é. Mas nós sabemos que é difícil. E Deus nos dá uma resposta tão simples para aprendermos a perdoar. Ele vai dizer o seguinte: troca o seu fardo pelo meu. Está difícil perdoar? É o fardo da falta do perdão que está incomodando o seu coração? Jesus está dizendo: vem a mim, pegue esse fardo pesado e coloque em mim, e deixe eu colocar o meu fardo em sua vida, que será leve, e você sentirá o perdão de Deus no seu coração, e você sentirá que a falta de perdão vai ser, sendo liberada, você se sentirá mais leve e mais próximo do Senhor, que fez tão grandes promessas na sua vida. Às vezes nós guardamos ressentimentos de uma pessoa que nos magoou por longos anos, e fica isso corroendo o nosso coração por tantos e tantos anos. Às vezes a pessoa nem lembra mais que nos ofendeu. Aquela pessoa que nos feriu nem lembra mais, está vivendo a vida dela sorrindo, e nós amargurados, e nós cabisbaixos, e nós odiando. Irmãos, Deus não nos chamou para isso. Deus não nos chamou para viver emburrado, e viver nutrindo ódio, nutrindo mágoa, viver rancorosos, viver amargurados. Não! Deus nos chamou para nos sarar. Deus nos chamou para trocar o nosso fardo pesado pelo fardo leve dele. Deus nos chamou para viver verdadeiramente feliz, mesmo em meio às provações. C.S. Lewis, ele vai dizer o seguinte, falando sobre perdão. C.S. Lewis, escritor de Nárnia, de muitas outras obras, ele vai falar o seguinte: é mais fácil falar de perdão do que ter alguma coisa para perdoar. É uma grande verdade. Aquele que não passa pelo processo não entende muitas vezes o que magoa e machuca o seu coração, o que lhe fere. Isso é uma verdade. Eu não tenho grandes problemas com irmãos, eu não consigo compreender a sua mente e os problemas que você viveu e que machucou, e que lhe machucou, e que lhe fere, e que todas as vezes que você lembra disso, você se fere, você se machuca. Eu não consigo compreender. Eu não posso e não tenho palavras para fazer com que saia o seu coração hoje. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: nós temos um pai que tem um filho que percebeu e sentiu tudo isso na sua vida, e ele sim sabe lidar com esse problema, e ele pode sarar a sua alma e o seu coração. Porque Jesus está vivo, porque Jesus ainda reina, porque Jesus ainda é rei. Então, se você clamar a Ele com o coração aberto, esperando a resposta dEle, Ele vai trazer resposta ao seu coração e vai sarar a sua vida, fazendo com que você libere verdadeiramente perdão por aqueles que te ofenderam. Perdão não é questão de justiça, perdão não é questão de merecimento, perdão
Perdão é uma obra da graça de Deus em nós. Perdão não é questão de justiça nem merecimento, mas é a obra da graça de Deus, é a misericórdia de Deus que libera em nós o perdão, e da mesma forma que Ele liberou em nós o perdão para nos levar para o céu, Ele quer que também nós perdoemos uns aos outros, e todos os dias, se preciso for, e 70 vezes 7 se preciso for, mas nós precisamos estar aptos a liberar perdão da mesma forma que Ele nos perdoou. Então perdoar é parar de culpar alguém por uma ofensa cometida contra nós. Perdoar não é esquecer. Perdoar, você ainda vai ter a cicatriz que ele feriu, mas perdoar é você olhar para a cicatriz, tocar na cicatriz e ela não doer mais, porque sarou completamente. Isso é perdoar. Perdoar é você olhar para aquela situação e ela não lhe ferir mais. É você lembrar daquela situação e você não sentir mais nada, ser só uma história. Por quê? Porque o Senhor já cicatrizou. Existem pessoas que ficam nutrindo essa falta de perdão, e toda vida que olha para a cicatriz, que lembra daquele momento, a cicatriz abre e sangra novamente, e dói novamente, e aí vai indo um ciclo, e você não consegue se libertar disso. Mas eu quero lhe dizer nessa noite, aqui está o Jeová Rafá, que sara e cura toda dor, e essa cicatriz pode ser sarada completamente hoje na sua vida, se você trocar o seu fardo pesado pelo fardo leve de Cristo Jesus nessa noite. Creia nisso. Perdão é abrir mão da dívida moral que a pessoa te devia. Ela lhe feriu, ela lhe deve, ela tem que pedir desculpa. Se ela não pediu, não perdoa. Não, irmão. Você tem que liberar perdão, mesmo se ela não pedir perdão. Você tem que liberar perdão, sabe para quê? Porque você liberando perdão vai sarar, é a sua ferida, é a sua cicatriz que será sarada, e não aquela do ofensor. Você que se fere com uma faca, eu sei que muitas vezes é você mesmo que acionou a faca, mas você não condena aquele objeto para sempre, mas você precisa que alguém sare. Então você não vai ficar culpando, rapaz, se não fosse aquela faca eu não teria me cortado. Não, aquilo aconteceu e poderia acontecer com qualquer um, mas você precisa aprender a liberar perdão para que sare a sua ferida, e você sinta-se livre e com liberdade novamente para voar e para fazer as coisas com o Senhor. Entenda esses princípios. Perdoar é saber que só Deus pode julgar corretamente. Às vezes nós queremos ser juiz dessa causa. Não perdoa não, porque ele está errado. Você acaso é juiz? Deus lhe colocou como juiz? Deus lhe colocou agora como justiceiro da terra? É só você quem determina se é ou não para perdoar? Não. Quando você diz isso, você está dizendo simplesmente que Deus, eu desisto de ser juiz. Quando você libera perdão, você vai dizer para Deus: Senhor, eu desisto de ser juiz, eu não entendo essas coisas, mas eu prefiro viver em paz contigo, então eu vou perdoar o meu irmão, a minha irmã. Aí muitos dizem assim: então eu vou perdoar, mas eu quero a distância. Aí eu vou fazer uma pergunta: você ofendeu a Cristo ao ponto de ele ter que morrer na cruz do Calvário, mesmo assim ele te perdoou, e quando ele te perdoou, ele quis distância de você? A Bíblia diz assim: não, agora Jesus perdoou a humanidade, e agora Jesus se afastou dela? Não. Jesus perdoou, nos sarou, nos tratou, nos amou e disse assim: eu vou até você e farei em você morada. Ele quer viver conosco e conosco para sempre. Se o nosso Deus disse isso, então eu não tenho base bíblica para dizer assim: eu vou perdoar o meu irmão que me ofendeu, eu quero distância dele. Não, eu não tenho base para isso. Eu preciso me aproximar dele, eu preciso amar ele como Jesus me amou, mesmo eu ofendendo a Jesus, mesmo eu ferindo a Jesus, mesmo eu matando a Jesus, mesmo o meu pecado sendo ele cometido, e o pagamento desse pecado ter sido a morte de Cristo na cruz do Calvário. E como Cristo me amou, eu preciso também amar o meu irmão, porque esse é um mandamento de Deus para nossas vidas. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Se eu quero ser verdadeiramente feliz na minha vida, eu preciso perdoar meu irmão, minha irmã, quem me ofendeu. Outro ponto para eu aprender a ser verdadeiramente feliz, tempo corrido: abrir
seu coração para Deus. Nós precisamos abrir o coração para Deus. O que é isso? Orar. Apresente a Deus as suas frustrações, mágoas, sonhos e planos. Apresente a Deus as suas dificuldades. Apresentando a Deus as suas dificuldades, nós precisamos aprender uma coisa: a falar, a apresentar a Deus e também a ouvir Deus falar. E aí, qual é a maneira, irmãos? Nós já sabemos como devemos falar. É conversar com Deus. Eu apresento a minha queixa, mas nós precisamos aprender como ouvir a voz de Deus. E como é que eu posso ouvir a voz de Deus? Para orar eu já sei. Mateus 6,6 me ensina: entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala em secreto com o teu Deus, tudo aquilo que você precisa falar, e o Pai que está em secreto vai lhe ouvir e vai lhe responder. Mateus 6,6 já me ensina isso. Mas agora ouvir, como é que eu posso ouvir, irmão? Deus, ele fala de diversas maneiras. Deus, ele fala através da sua palavra. Então, se eu estou apresentando a Deus uma queixa e um problema, e eu quero ouvir a voz de Deus, o que é que eu vou fazer? Ler a sua palavra. Vou estudar textos que têm a ver com aquilo que eu estou passando. Vou buscar, pedir que o Espírito Santo me esclareça a minha vida, esclareça e sane os meus problemas, e que Deus fale comigo através da sua santa palavra. Qual outro método que Deus pode falar comigo? Através da letra dos louvores. Quando eu estou adorando a Deus, aquela letra fala ao meu coração e ali vai sarando, quando eu vou ouvindo a voz de Deus naquela canção. Qual outro método que Deus pode falar conosco? Quando a palavra dele é pregada, quando a palavra dele é exposta. Aqueles que pregam a palavra, eles fazem orações e clamam a Deus, e jejum, e apresentam a palavra a Deus, e dizem assim: Senhor, usa meus lábios, Senhor, usa essa palavra para falar com o seu povo, para falar com os teus filhos. Se aqui hoje eu estou falando com você, e Deus está falando ao seu coração, não endureça o seu coração. Deus está falando com você nessa noite. Ah, mas eu quero ouvir a voz de Deus. Deus fala comigo, eu quero ouvir a sua voz, e Ele falando, e Ele falando. E Ele dizendo e repetindo. As canções que cantamos hoje falou muito sobre isso. Nós estamos pregando sobre isso, sobre essas atitudes que nós alcançaremos a verdadeira felicidade. E você ainda diz assim: Senhor, fala, eu quero lhe ouvir. E Ele está falando e você não está querendo escutar. Então abre o seu coração para Deus quando você ouvir a palavra de Deus. Abra o seu coração para Deus. Em Hebreus 3, 7 e 8 diz assim, assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Deus está falando ao seu coração. O Pai fala de várias maneiras, Hebreus 1, porque ainda está recalcitrando contra os aguilhões, como diz Jesus a Paulo, porque você ainda está rejeitando a palavra de Deus, porque você ainda está dizendo no seu coração: não, essa palavra não é para mim não. E eu quero dizer que essa palavra é para todos aqueles que estão ouvindo nesta noite e querem viver com uma atitude verdadeiramente feliz na terra. Saiba de uma coisa: você pode não ser o filho predileto de Deus, aquele com quem Ele mais fala, pode também não ser a ferramenta mais afiada da caixa de Deus, mas se você estiver na brecha, a glória de Deus se revelará a você. Você pode ser o menor da casa dele, mas se você se colocar na brecha e abrir o seu coração para Deus, Ele vai falar com você. Por quê? Porque Ele te ama. Jesus te ama. Jeremias, quando ouviu a voz de Deus, ele disse: Senhor, não passo de uma criança. João, ao ver o Senhor, ele caiu como morto lá em Apocalipse. Moisés, quando viu a sarça ardente, ficou curioso e foi olhar e teve que tirar as sandálias dos pés porque era santo. Jacó, quando foi visitado pelo anjo, ele lutou com o anjo e foi uma grande guerra e uma grande luta. Eu quero lhe dizer que cada um tem a sua forma de se encontrar com Deus, cada um tem a sua forma de ouvir a voz de Deus, cada um tem a sua forma de perceber o Senhor. Com esses homens foi esses casos, mas com você pode ser diferente. Deus pode estar falando ao seu coração hoje. Deus está falando ao seu coração hoje.
Eu quero dizer com isso é que cada um desses teve experiências diferentes com Deus, mas todos eles obedeceram à voz de Deus. Se hoje você estiver ouvindo a voz de Deus, obedeça à voz de Deus, e você se encontrará e será verdadeiramente feliz. Então, o terceiro ponto, nós já vamos para o encerramento. Não caia da cadeira ainda não, durma não. Nós vemos que temos que perdoar, nós percebemos que temos que orar, e nós precisamos também ter um alvo certo. Para eu ser verdadeiramente feliz, eu preciso ter um alvo certo. Imagine-se o seguinte: um arqueiro está treinando 8 horas por dia, todos os dias, para participar de uma competição internacional, umas Olimpíadas. E ele todos os dias está atirando ali no alvo, esticando a sua flecha, esticando o seu arco e atirando flecha, tentando cada dia, cada hora, todos os dias, acertar o mais central possível no alvo. Todos os dias ele treina, todos os dias ele se torna um dos melhores do seu país. E ele vai para as Olimpíadas para tentar ganhar a medalha de ouro e ser o melhor atleta do mundo na sua competição, no arco e flecha. Chega ele na competição, chega ele no país que vai estar sediando as Olimpíadas, e ele está na competição. E quando ele chega lá, que estica o seu arco e sua flecha, a sua flecha está no arco e ele está esticado, e ele diz para o juiz: juiz, aonde está o alvo? Aí o juiz diz para ele: não, tem alvo não, para onde você atirar você é medalha de ouro. Atirar para cima, para baixo, para onde você atirar você vai ganhar. É assim que funciona? É assim que uma competição de arco e flecha funciona? Que os competidores não atiram, não têm um alvo? Pois eu garanto a vocês que não é assim. Eles precisam acertar o alvo e precisam ser o mais preciso possível no centro para ser medalhista de ouro. O que é que eu aprendo com isso? Que eu preciso ter um alvo. Que se eu quero ser verdadeiramente feliz, eu preciso ter um alvo. Eu preciso ter um objetivo. A minha vida não pode ser de qualquer jeito. Eu não posso viver de qualquer jeito. Eu não posso viver de uma forma que não pague preço nenhum. Eu quero lhe dizer que se você quer ser verdadeiramente feliz, há um preço a se pagar. Você precisa congregar. Você precisa adorar a Deus. Você precisa amar ao Senhor. Você precisa amar a sua igreja. Você precisa perdoar o seu irmão. Você precisa ter penitência e oração. Porque se você não tiver um alvo certo, você não conquistará a coroa da vitória. Temos que ter um alvo. Então, porque tem tantos crentes sabendo que tem que ter um alvo para atingir, e fica atirando flechas para todo lado, e no final quer ganhar a medalha de ouro. Se você continuar com a atitude de atirar para todo lado, não, uma hora eu vou orar para Jesus. Não, agora eu vou ali naquela igreja ali e vou orar ali para aquela imagem que está naquela parede. Não, agora eu vou ali naquele centro espírita e vou ali orar. Não, agora eu vou lá nos mormons e vou orar o Espírito Santo dos mormons. E você não sabe aonde pular e fica de galho em galho. Irmão, você não tem um alvo. Cristo já nos deu o alvo. Ele é o próprio alvo. O alvo é Cristo. Se queremos prosperar nessa terra, precisamos ter o alvo em Cristo Jesus. Precisamos mirar em Cristo Jesus, focar em Cristo Jesus, caminhar com Cristo Jesus, porque nele, somente nele, alcançaremos a verdadeira vitória. Nessa vida nós temos que ser objetivos. Nós temos que ser determinados em nossas vidas. Nós temos que estabelecer as nossas metas. Precisamos mirar bem no alvo. E precisamos acertar para poder ganhar as medalhas de ouro. Então não é só objetivar o alvo, não é só pensar no alvo, nós precisamos fazer e executar o serviço. Lembra-se do início? Se você tiver só uma atitude pensando no sonho e não buscar realizar, você é apenas um sonhador. Da mesma forma, nós temos essa meta e nós temos esse alvo. Não se torne apenas um sonhador. Precisamos começar a correr atrás dos nossos sonhos em Deus. Paulo mesmo diz que se sentia perseguido, mas mesmo assim ele sabia viver em toda e qualquer situação. Filipenses 4, 11 ao 13 ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E mesmo assim ele continuava correndo para o alvo. Filipenses 3, 13 ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam
e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da minha soberana vocação. Paulo tinha um objetivo, e Deus quer que nós também tenhamos um objetivo, e o objetivo é estar na presença dele. A sua atitude determina o quão longe você vai conseguir chegar. Então não escolha ir sozinho, não escolha esse desafio sozinho. Hoje você tem a oportunidade, se você ainda não creu, e você que já creu tem a oportunidade de firmar esse compromisso. Ande com o Senhor. Escolha sair dessa caverna escura. Escolha fazer parte da jornada. Não, escolha fazer parte da jornada com um guia, com Cristo Jesus. Não queira ir sozinho, não queira desfrutar essa jornada sozinho, mas queira estar com o Senhor. Por quê? Porque Jesus é o caminho, porque Jesus é o bom pastor, porque Jesus é aquele que te sustenta, porque Jesus é aquele que te ajuda, porque Jesus é aquele que te ama, porque Jesus é aquele que desistiu de enfrentar todo o sofrimento no Calvário por você. Ele decidiu enfrentar todo o sofrimento no Calvário por você. Por que isso tudo? Porque Ele te ama. Coloque-se de pé, igreja. Para nós encerrarmos, eu gosto de encerrar com uma pergunta para ficar no seu coração. Diante de tudo aquilo que nós vimos, você tem colocado Cristo Jesus em sua caminhada? Você tem colocado Cristo Jesus em sua caminhada? Eu quero que você coloque isso na sua consciência. Eu gostaria de orar com você agora, para que o Senhor possa introduzir essa palavra no nosso coração, e que nós possamos sair daqui entendendo que precisamos de uma meta, que precisamos de um alvo. Para quê? Para que sejamos verdadeiramente felizes. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, a Tua palavra é santa, Senhor. E nós sabemos pela Tua palavra que o Senhor fala com quem quer, aonde quer, pelos meios que o Senhor estabeleceu. Por isso, meu Deus, eu te peço que essa palavra, Pai, possa agir poderosamente no coração dos Teus filhos, das Tuas filhas, que sofrem angústias, que ainda não conseguem, Pai, viver uma vida que o Senhor quer que eles vivam nesta terra, que ainda vivem oscilantes, que ainda vivem indecisos. Que hoje, Senhor, neste vale da decisão, eles possam decidir estar contigo, porque o Teu Santo Espírito está operando no coração de cada um. Pai Santo, age sobremaneiramente, sobrenaturalmente no coração de cada filho Teu, de cada filha Tua nesta noite, de uma maneira, Senhor, que cada um possa sentir que o Senhor é um Deus de salvação em cada um, em cada coração aqui presente. Pai, fala de maneira poderosa. Salva os Teus filhos, salva aqueles a quem Tu queres salvar, faz com que eles se reconciliem contigo, trabalha no coração de cada um, pois te peço e já te agradeço, tudo no nome santo de Jesus. Se a igreja concorda, ela diz amém, louvado seja o Senhor. Uma perguntinha para eu passar para o irmão Max. Avançamos aí em 12 minutos, 12 não, mais, né? Perdão, não me excuse. Reclamo lá do pastor Geás, que ele puxou minha orelha de ontem, eu também não consegui concluir essa mensagem em moído. Mas o Senhor é bom. E dentro desse ensejo eu gostaria de perguntar: há alguém nessa noite que queira se reconciliar, confessar Cristo como seu Salvador? Amém? Todos estão em paz. Vou passar o trabalho para o irmão Marco para dar uns recados, ele em seguida estará impetrando a bênção apostólica. Deus em Jesus nos abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas foi bem que você